Agora vamos falar sobre o projeto Sena Catarina, que traz aqui para a região entre a semana que vem, né, na segunda-feira, dia 4, até sexta-feira, 8 de setembro, 15 atrações divididas entre apresentações de espetáculos, oficinas e palestras, tudo gratuito lá no Teatro Carlos Gomes. Produtor cultural, artista, diretor de teatro Fábio Ostert está aqui com a gente para falar sobre esse evento. Obrigado, Fábio, pela participação. Bom dia. Imagina, a gente que agradece o convite por estar aqui e compartilhar um pouquinho desse nosso projeto. Como é que surgiu a ideia desse projeto Sena Catarina? Ele surge de várias frentes, vários desejos, né? Inicialmente se deu com uma parceria entre a Companhia Carona, que é a realizadora do projeto, o Rodrigo Dalmolin, da Verbo Produção, e o Teatro Carlos Gomes, né, que é já a casa da Companhia Carona, né, um centro aqui de atrações culturais em Blumenau. E nós juntos pensamos esse projeto e para que ele se expanda para a comunidade artística teatral de Santa Catarina. Então, como ele tem um apoio da Fundação Catarinense de Cultura pelo PIC, então nós pensamos em manter essa ideia de trazer artistas aqui para a cidade de Santa Catarina. Então ele começa com esse desejo e com essa união entre esses produtores culturais. E como é que foi a procura por esse projeto? Foi bem grande, nos surpreendemos bastante, porque o principal dele é a seleção dos espetáculos e que a gente chama de ações formativas, que aí são oficinas, palestras. Então nós abrimos as inscrições e elas ainda ficaram assim, porque... Enfim, a tramitação de projeto é uma burocracia bem grande, né? Aprova o projeto, capta, é uma lei um pouco nova para o setor cultural, então a gente ainda está tateando como encontrar esses lugares, enfim. Quando tínhamos uma captação de verba suficiente, lançamos o edital para acontecer em pouco tempo. Então ficaram, acho que se eu não me engano, 3 semanas apenas o edital aberto para inscrições e recebemos cerca de umas 140 inscrições. Estávamos esperando, acho que nem metade disso. Isso é um sinal bem positivo para a gente, porque está acontecendo bastante produção em Santa Catarina. E isso é muito importante pela evolução, pela criação também de espectadores para o teatro. Exatamente. Como a gente estava até comentando agorinha, né? É o nosso maior desafio agora, principalmente pós-pandemia, conseguir reatar o nosso contato com os espectadores, que tem sido um pouco mais difícil. Mas a gente está aqui agora com uma semana, como tu já falou, de segunda a sexta, com 15 atrações, todas gratuitas para a comunidade. Até 2019, como é que era a média de público por espetáculos que eram apresentados pela Carona, por exemplo? Sim, né? Vamos sim. levar aqui como exemplo. Sabe que depende muito, né, Jorge? Depende muito, às vezes, do apelo, aonde esse espetáculo acontece, se ele acontece dentro de um festival, se ele acontece numa mostra individual. Mas nós tínhamos plateias um pouco mais cheias. Depois da pandemia, eu acredito que a questão virtual deixou bastante gente em casa. Deixou bastante gente em casa. Sim, e talvez encontraram, né, obrigatoriamente outros lugares que se identificaram, que acharam mais cômodo. Então, mas nós estamos realmente... É o nosso desafio atual. Claro, promover a cultura, continuar produzindo, mas voltar a ter esse contato um pouco maior, né, e como trazer de volta o espectador para a arte da presença. Ainda não há uma estratégia definida para isso. A estratégia é a gente conseguir cada vez mais verba para marketing, o que é bastante difícil às vezes em projetos que não tem muito dinheiro. E que a gente tem que dar conta, a gente que eu digo, o nosso grupo, aquela concentração de artistas que se reuniu ali, de fazer toda a burocracia que envolve uma produção teatral, uma produção... A gente até chama de artes da presença, né? Porque pode ser dança-teatro, enfim, performance. E o nosso foco, claro, que é o teatro, né? Então, essa burocracia toda, ela está impregnada de muitos setores, muitos, né? Desde administrativo, projeto, pensar a escrita, pensar os relatórios,
pensar a arte, que é o principal, a produção cultural, mas também envolve essa questão da imprensa, que nem sempre a gente consegue direcionar uma verba significativa para impulsionar anúncios, fazer anúncios para circularem pela cidade. Tudo isso custa bastante. E às vezes a gente tem projetos que não tem, que a gente não consegue ter esse alcance, e aí realmente ele fica fadado à nossa rede próxima, que muitas vezes não chega nas pessoas. Ou chega, em alguns casos, e as pessoas... Não desperta o interesse. Por alguma questão... Por algum motivo ou outro, né, acaba não despertando interesse. Então a gente tem pensado bastante agora como realmente, né, chegar e ter esse contato novamente, que já foi muito grande, né? Tem uns apelos que a gente percebe que eles estão muito vinculados a alguns nichos, e principalmente de pessoas que têm muita fama na internet, como alguns stand-up comedies, que vêm para cá e lotam a plateia. E a gente, às vezes, com as nossas... Nós já pensamos em plateias reduzidas, porque a gente sabe que é muito difícil encher um palco do Teatro... uma plateia do grande auditório do Teatro Carlos Gomes. E mesmo assim, com as nossas plateias reduzidas, às vezes a gente está ainda tateando muito, tentando muito convidar esses espectadores. O mais engraçado, Jorge, é que a gente percebe que quando as pessoas vão, mesmo pessoas que vão muito pouco ao teatro, normalmente elas se deleitam com a obra, né? Por mais que às vezes não seja uma linguagem direta, uma linguagem de pura comédia, elas encontram algo que as surpreende ali, que as toca. Só que às vezes esse hiato, esse espaço de fazer elas chegarem ali, é o nosso maior desafio. Eventos como esse, né, podem ajudar nesse sentido? Com certeza, porque esse projeto, por exemplo, é um projeto grande, é um projeto que a gente conseguiu imprimir nele todas essas características que eu falei antes, que muitos projetos não conseguem. Uma equipe grande de trabalho, a equipe de produção, de assessoria de imprensa, enfim, todas essas questões. Então, ele vai chegar muito mais no conhecimento das pessoas, tanto que nós estamos aqui falando sobre ele. Exato. Né? Então, a gente acredita que aí essas pessoas que vêm, elas depois voltam. Elas, né, vêm, elas sabem, elas se encantam por algum motivo e depois elas voltam. Então, é um meio de formação de plateia. São quantos espetáculos, todos gratuitos, né? Toda a programação. Toda a programação é gratuita. São quantos espetáculos e em quais dias que eles vão ser realizados? São 7 espetáculos, se eu não me engano. Nós temos 2 que são do repertório da Companhia Carona, que se apresentam na segunda e na sexta. E os demais são espetáculos de Santa Catarina, que vem de Joinville, Florianópolis, Canelinha... vou esquecer algum agora, mas enfim, são várias obras que vão acontecer. Inclusive daí, na terça, quarta e quinta, que é feriado, acontecem espetáculos durante o dia, voltados também para infância, juventude. A gente chama de classificação livre, porque não significa que eles sejam só para a infância ou só para a juventude, né? Qualquer pessoa que vai ver, eu garanto que vai ter uma fruição muito legal. Inclusive, deixo aqui aberto para escolas que queiram se organizar para vir. A gente faz daí, porque como acontece a distribuição dos ingressos para a plateia geral? 1 hora antes de cada sessão. É só ver a nossa programação, a partir de 1 hora antes eles são distribuídos ali mesmo no teatro. Porém, escolas que queiram agendar conosco a vinda durante o dia ou até mesmo durante a noite, a gente daí faz essa reserva para garantir que essa escola chegue bem tranquilamente e possa assistir. São que tipos de espetáculos, né? Que temas vão estar envolvidos nessa programação? Muito diversos, muito diversos. Nós temos, por exemplo, o Teatro Playback, que é da Dionísios de Joinville, que trabalha com um improviso direto com o espectador, na relação com o espectador, né? Eles vão perguntando, fazendo indagações com a plateia, e a partir dessas respostas que a plateia dá, eles vão construindo a dramaturgia no momento. Então é um estilo bem específico. Nós temos o teatro de rua, que vem de Criciúma, que acontece na Praça do Teatro. Nós temos espetáculos mais intimistas, como Elas que Moram Nela, que é de uma artista, a Nathalie Petter, aqui de Blumenau. Nós temos espetáculos que vêm da pesquisa de linguagem clownesca, que é o espetáculo da Cia Traço de Florianópolis. Então tem uma diversidade bem grande de temáticas, estilos, linguagens.
E como a gente encontra essa programação, os detalhes, sabe, do horário, para poder se programar para acompanhar? O nosso centro maior de informações, programação, inscrições para as oficinas é no nosso site, que é o ciacarona.com.br. ciacarona.com.br. Nas nossas redes sociais também, @ciacarona, encontram toda a programação e todas as instruções para se inscrever nas oficinas, enfim, para participar desse nosso festival. Para a Companhia Carona, o que representa na elaboração, né, colocar em prática um festival como esse? Tem uma relevância muito grande, porque nós vamos voltar a nos encontrar, e eu digo voltar porque para a gente, classe artística, pós-pandemia, foi um processo muito lento de retorno, muito lento. Então nós ainda estamos com a onda da pandemia sobre nós. Então, fazer um encontro onde a gente pode remunerar e trazer artistas de Santa Catarina para estarem aqui compartilhando a sua obra, pensamentos, é muito bom, é muito legal. Nos toca demais poder fazer essa ação. E aí, claro, junto, nós também trabalhamos o nosso repertório, nós também trabalhamos as nossas coisas, os nossos quereres artísticos, porque ele é um projeto bem maior do que só essa semana, né? Só essa semana. Ele é um projeto que tem manutenção de grupos da cidade, manutenção do nosso grupo. Ele vai acontecer mais 2 edições desse festival, né? Foram aprovados na seleção 10 espetáculos. Agora só vem 4 desses 10. Então tem mais uma temporada que vai acontecer em final de outubro, começo de novembro, que aí vem mais 6. E depois, ano que vem, ainda se apresentam os espetáculos que a gente chama de nucleados, que são grupos ou pesquisas aqui da cidade de Blumenau que recebem uma verba de produção e tem um espaço lá junto com a Companhia Carona, no Teatro Carlos Gomes, para ensaiarem semanalmente. Então ele é um projeto bem grande, claro, além da gente reensaiar, apresentar o nosso próprio repertório da Companhia Carona. E qual é o resultado, né, que vocês buscam com a aplicação desse projeto? Principalmente ter bastante espectadores nas plateias, né? Então a gente acredita que por tudo isso que eu comentei, a gente consiga novamente ter um contato, ter uma aproximação novamente com nossos espectadores aqui de Blumenau, que nós sabemos que tem, né? A gente vê como o Colmeia, que acabou de acontecer, todas as sessões, e são muitos, lotados. Eu mesmo estava sábado no Colmeia, não consegui ingresso para assistir várias coisas, o que a gente acha bem legal quando tem que dizer para o espectador, infelizmente lotou, não tem mais, sabe? Então, eu acho que a nossa expectativa maior claro, além da promoção cultural, de trazer outros artistas, de entrar em contato com outras linguagens, principalmente sempre esse contato, porque o teatro a gente faz para mostrar para o espectador. Sem dúvida. Fábio Ostert, obrigado pela tua participação. Imagina, querida, a gente que agradecer de novo à Fundação Catarinense de Cultura, que propicia que a gente consiga esse espaço, né, essas verbas para a gente poder realizar eventos desse tamanho. Falamos sobre o Sena Catarina, que começa na próxima segunda-feira, dia 4 de setembro, vai até sexta-feira da semana que vem, dia 8. São várias apresentações lá no Teatro Carlos Gomes, com o Fábio Ostert, que é artista, produtor cultural e diretor de teatro.